Olá, paz do Senhor, estudantes de antropologia e contextualização. Estamos aqui juntos para ministrar essa aula, que não foi possível ministrar ontem. Eu vou deixar aqui no canal para que vocês possam ver, tá bom? Lá no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar algumas instruções sobre a aula, para que vocês possam aproveitar melhor. E aqui, como eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp, eu vou enviar também os slides dessa aula. Assim, você pode assistir a esse vídeo ao mesmo tempo que você olha os slides aqui. Meu computador já está aberto, então você abre os slides e escuta essa aula, vai acompanhando, tá bom? Então, a gente vai começar, lembrando que a gente está estudando antropologia e contextualização no contexto de missões, no contexto de missão transcultural especialmente. Mas, e por isso mesmo a gente vai pensar e tentar direcionar o tempo inteiro os conceitos, todo o nosso conteúdo para a aplicação, né, nos nossos ministérios, tanto daqueles que estão trabalhando e servindo em igreja local, como também para aqueles que vão para outros campos, né, campos transculturais, campos mais afastados, com uma distância cultural maior. Então, começando falando sobre antropologia, história um pouquinho, a primeira corrente antropológica colocada, ela se formou no século XIX. Né? A gente sabe que antes da antropologia existiam outras ciências e a antropologia ela vai então se valer dessas outras ciências para se organizar e perceber, porque foi necessário pensar que era preciso pensar o homem, o ser humano no seu contexto cultural, não como a sociologia, mas o ser humano em si. E aí, a primeira corrente antropológica é justamente o evolucionismo unilinear. O nome evolucionismo, você já deve estar pensando que deve ter a ver com a teoria da evolução, e é justamente isso. Então, o evolucionismo é unilinear na antropologia, surgido ali no século XIX, entende, então, que as culturas, elas viviam em estado de evolução também. Então, existia um primeiro estado de selvageria, depois um segundo estado de barbárie, um pouco mais evoluído, e depois dessa barbárie até chegaria então a evolução para a civilização, e da civilização até um estado de perfeição relativa, ou seja, quase que o céu na terra. Então, existia essa ideia de que as culturas iam evoluindo, e daí até hoje, né, a gente tem essa ideia de que uma cultura é mais evoluída do que outra cultura. Então, é muito importante você guardar essa ideia aí, para que a gente fale um pouco mais sobre ela no decorrer da aula, porque essa ideia ficou de maneira tão forte, tão impregnada nas pessoas, que a gente olha, por exemplo, para uma tribo indígena e a gente vê assim, é uma cultura primitiva, não no sentido de primeira, mas de rudimentar, de menos evoluída, né? E quando a gente hoje já sabe que existem, por exemplo, valores éticos em certas culturas que tem uma tecnologia menos desenvolvida, como uma tribo indígena lá, vamos dizer, lá no Xingu ou em algum lugar do Brasil, e a gente vê que essas culturas que nós, a princípio, né, de uma forma muito não muito bem informada, né, no que a gente chama de senso comum e não científico, a gente pensa que é uma cultura rudimentar. Essa ideia foi uma ideia colocada e difundida exatamente pelo evolucionismo unilinear, que entendia, mais uma vez eu repito, que as culturas iam então evoluindo
ao longo da sua existência. E essa evolução, né, ela era vista do ponto de vista europeu, era eurocêntrica. Então, a cultura europeia era o referencial para se julgar, para se medir, para se falar das outras culturas. Então, a partir da Europa se julgava se essa cultura era evoluída, não era evoluída, enfim. Isso tudo de uma maneira assim bem, como eu posso dizer, distante da vivência, da convivência da própria cultura, que era julgada, que era conceituada por esses antropólogos. Eram antropólogos de gabinete, antropólogos que faziam e que escreviam, elaboravam os seus textos, as suas ideias a partir do gabinete e não do campo cultural, de ir à visita a essa cultura, né? Então, era um tipo de abordagem, de alguma maneira, bastante rasa, pouco aprofundada. Não se aproximava, não se aprofundava na cultura. Claro que ao longo dos anos, outras pessoas começaram a pensar de maneira diferente, a julgar de maneira diferente, estudar e colocar outras possibilidades e outras ideias sobre antropologia, sobre o que era a cultura e sobre como deveria ser exercida a antropologia. Uma dessas pessoas que a gente destaca aqui foi o antropólogo Franz Boas, que viveu de 1882 a 1942. Ele então começa a questionar todas essas afirmativas do evolucionismo unilinear. Ele pensa diferente, ele entende que cada cultura precisa ser vista na sua singularidade, que cada cultura precisa ser vista na sua realidade, dentro da sua história e não sendo comparada com aquela cultura europeia. Ele entende que cada cultura é diferente e é preciso conhecer essas diferenças. E para conhecer essas diferenças, ele diz que é preciso ir ao campo antropológico. Não basta ficar apenas no gabinete, julgando as culturas ou elaborando teorias, ideias no gabinete. Então, Franz Boas, ele vai organizar aquilo que é chamado de relativismo cultural. O que significa relativismo cultural? Então, cada cultura cada cultura é relativa, vamos dizer assim. Ela tem suas próprias referências e não é referenciada com a cultura europeia, não deve ser visto dessa forma que se via antes, de maneira eurocêntrica. Então ele diz assim, olha, é necessário estudar cada cultura separadamente. Então ele coloca então várias ideias, ele escreve, ele palestra e ele debate, defendendo o que ficou chamado então como particularismo histórico ou culturalismo, que é essa ideia de que cada cultura é única e com essa singularidade ela precisa ser percebida e ser estudada, né? Então ele elabora o que seria o protótipo, ou seja, a primeira forma, né, de se fazer a investigação participativa, que é o que? O antropólogo sair do gabinete, ir para o campo antropológico e o campo cultural, e lá ele participar, observando e participando, perguntando para que serve esse instrumento, por que esse casamento acontece dessa forma, por que a criança é educada dessa maneira, por que se caça dessa forma, por que se faz esse ou aquele ritual. Então ele defende essa observação participativa do antropólogo, o antropólogo saindo do gabinete e indo então para o campo para perceber essa cultura. Isso pode parecer muito óbvio para nós hoje,
mas não era óbvio naquele momento histórico, e ele coloca essas premissas como necessárias para se estudar, para se fazer antropologia, né? Esse foi Franz Boas, né? E continuando com o decorrer do tempo, surgiram, né, novas ideias e novas pessoas, e uma dessas pessoas, dos antropólogos que mais marcaram a história da antropologia é Claude Lévi-Strauss, que é um grande teórico, um homem que escreveu muito e que pesquisou muito. Ele não ficou somente no gabinete, ele foi ao campo, né? E aí coloco até uma foto dele numa de suas pesquisas de campo, né? E ele diz que existem regras, a teoria dele começa dizendo assim, que existem regras estruturantes para o pensamento humano. Então você veja que como difere daquela primeira escola antropológica lá do evolucionismo. Ele primeiro se percebe que é preciso sair ao campo, e depois então Strauss vem com essa afirmativa de que é necessário entender a maneira de pensar das pessoas, de cada cultura, né? Então ele valoriza muito a linguística está se desenvolvendo, ele vai também beber da psicologia e vai entender como é que essa cultura vai se desenvolver a partir da compreensão do que as pessoas pensam, de como as pessoas pensam, né, dos padrões de pensamento, digamos assim. Então, ele diz que a compreensão e o estudo da cultura deve ser feito a partir de um ciclo de valores interligados. Então, existem vários valores culturais, ele afirma, que precisam ser entendidos nessa sua relação cíclica, e todos os aspectos, então, dos valores e todos os aspectos da cultura precisam ser estudados. Todos esses aspectos, eles compõem a sociedade. Aí, aspecto relacional, de matrimônio, de famílias, de clãs, enfim, de hereditariedade, de forma de casamento, todos os aspectos que compõem a sociedade, eles precisam ser entendidos para que se entenda a cultura de uma sociedade. Então, Claude Lévi-Strauss, ele pensa dessa maneira, e ele vai desenvolver muitas e muitas pesquisas a partir daí, né? E a partir daí começa-se a ver mais antropologia, a antropologia começa a se voltar mais para justamente para os valores, padrões de pensamento, formas de ver o mundo, e interagindo com todos os aspectos, os mais diversos aspectos que poderia se imaginar de uma cultura. E a partir daí os antropólogos começam muito mais a trabalhar desta maneira, né? E aí surge então a antropologia interpretativa, que vai também, que vem depois de Lévi-Strauss, e ela vai também levar em conta e valorizar muito a interpretação do pensamento, de uma maneira muito mais específica agora, né? Clifford Geertz, ele vai ser o grande articulador, né? O grande teórico da antropologia interpretativa. Vocês estão vendo aí, né, no slide a fotografia dele, e ele divide essa antropologia interpretativa em duas classes. A classe simbólica, que é a identificação do significado cultural a partir da observação e análise de ritos, mitos e cosmologias. Então, a gente já vê que o antropólogo já saiu do gabinete faz tempo, e esses ritos, essa parte cultural evidente, observável, né, vai ser classificada, digamos assim, ou nomeada, melhor dizer, por Clifford Geertz como a classe simbólica da cultura. E ele também diz que existe a classe hermenêutica. Essa classe hermenêutica,
é justamente que vai se dedicar à interpretação dos fatos. Então, se alguém pega um chocalho e balança e faz barulho, por exemplo, nos ombros de uma pessoa, isso é a primeira parte, a classe simbólica. O que é aquele objeto, o que é que se faz com aquele objeto. E a classe hermenêutica vai perguntar qual é a ideia por trás desse fato, o que é que existe por trás desse acontecimento cultural, dessa marca cultural, desse traço cultural. Então, a antropologia interpretativa, ela vai perguntar, primeiro ela vai perceber a parte observável da cultura aos olhos da gente. A gente pode ver, existe isso, existe uma casa construída de tal maneira, as pessoas se cumprimentam de tal maneira. Então, o lado observável, o que ele chama de classe simbólica. E depois, então, essa classe interpretativa que vem do entender o porquê, o que é que está por trás daquilo, o que é que significa aquela ação cultural, aquele agir dessa ou daquela cultura, né? Então, são as formas que a antropologia foi se organizando ao longo dos anos. Hoje, cada vez mais, né, a parte de observação participativa, ela é muito valorizada, né? E também essa ideia de JITS de se perceber os significados dos símbolos, né, dos símbolos culturais. Vocês vão ver vão ler um texto no livro Costumes e Culturas de Eugene Nida, que foi organizado e, aliás, reestruturado, vamos dizer assim, por Bárbara Burns, Décio de Azevedo e Paulo Barbeiro. Eu estou aqui com o livro do lado, por isso que eu estou lendo aqui os autores para não me confundir. Então, nesse livro, vocês vão ver vários e vários exemplos de várias culturas desse estudo antropológico de observação participativa, em que o missionário, aí a gente vai trazer então para a nossa realidade, aplicar um pouco, para aproximar um pouco para nós, que esse missionário ele vai observar a cultura e vai perguntar e vai buscar o que significa tal ou qual símbolo cultural ou atitude da cultura, vamos dizer assim. Não estou usando aqui, estou usando aqui um vocabulário bem próximo do nosso dia a dia, né? Então, mas para trazer esses conceitos. Então, por exemplo, existia uma cultura em que as mulheres sempre andavam atrás dos homens quando iam sair da tribo para algum lugar. Os homens sempre iam na frente. E um grupo de missionários percebeu isso e alguém achou que era machismo. E aí, depois de procurar, veja o símbolo cultural, o homem andar na frente da mulher, foi-se saber o significado, por que acontecia. Acontecia porque naquela região existiam muitas cobras e alguns animais perigosos, e os homens eram responsáveis de defender sua família, por terem mais força física, né? E serem mais treinados para isso, formados assim naquela cultura. Aí, por que eles eram mais treinados para isso? Teria que ser uma outra pergunta. Então, é necessário que a gente como missionário, usando da antropologia, usando das ciências que foram desenvolvidas pelo ser humano, que o Senhor deu graça, deu a oportunidade de o homem desenvolver, usar esses conhecimentos antropológicos para que a gente possa se aproximar da cultura. Então, por exemplo, quando você pergunta para alguém, você aceita Jesus, né? E aí você pergunta, alguém pergunta para uma pessoa, e aquela pessoa que está escutando pode entender totalmente diferente, de maneira totalmente diferente da maneira que o perguntador está querendo dizer.
Então, as implicações de ser cristão. A gente precisa se preocupar muito com o conteúdo da mensagem, se esse conteúdo está realmente significando o que ele é, né? O evangelho, quando comunicado, ele precisa ser comunicado de tal maneira que seja inteligível, que seja relevante e que seja principalmente fiel às escrituras, né? Então, é importante você levar essa mensagem, ao levar uma mensagem, ao comunicar uma mensagem, saber se a pessoa que está lhe escutando entende o mesmo que você está entendendo. Então, duas pessoas podem falar a mesma coisa e uma entender de uma forma, ter um significado para uma e para outra pessoa ter outro significado. Então, quando a gente... E isso vale em todos os lugares, vale muito mais, é muito mais claro, é muito mais evidente nas culturas distantes da nossa cultura, da cultura própria do missionário, mas também dentro da nossa cultura brasileira existem também as mudanças de sentido dependendo do estado, dependendo da região, dependendo da própria realidade em que a pessoa foi formada, né? Então, alguns conceitos de antropologia. Um conceito que o Ronaldo Lidório traz naquele livro dele de antropologia, que está na nossa ementa, você vai ver lá na ementa. Então, ele diz assim: o estudo do homem, suas interações sociais, sua herança histórica e identidade comunitária. Então, o ser humano e a cultura humana, ela não é formada, o homem não vive normalmente sozinho. Ele vive em comunidade. E existe aí, então, as heranças sociais, as interações sociais. E essa forma de interagir muda, tem uma diversidade imensa de cultura para cultura, né? E também a herança histórica que é deixada, né? Aquela história, aquela anedota que dizem que é história de verdade, eu não sei se é, que uma jovem estava preparando um peixe para assar e cortou, então, o rabo do peixe, a cabeça do peixe, colocou na assadeira e colocou para assar o peixe. Então, a filhinha pequena dela disse: mamãe, por que você faz isso? Né? Aí ela disse: não sei, eu faço porque minha mãe fazia. Aí perguntou para a mãe dela: mãe, por que você faz isso? Não sei, eu faço porque minha mãe fazia. Aí foi perguntar, chegou na bisavó da criança. E aí disse assim: não, eu fazia isso porque a minha assadeira era muito pequena, nunca dava para colocar a cabeça e o peixe. Então, a cabeça e o rabo do peixe, eu cortava os dois e aí dava certo e eu colocava para assar. Então, essa curiosidade de entender o porquê as coisas são feitas do jeito que são feitas, né? Não julgar a partir da minha própria perspectiva, como lá os evolucionistas faziam. Então, eu tenho que ir para a cultura, observar a cultura, perguntar por que aquele símbolo cultural representa, o que ele quer dizer na cultura a qual eu estou me reportando, ou seja, a cultura respondente, e não a minha cultura. Então, conceituando a antropologia, a gente vai ver mais algumas ideias aqui de algumas pessoas. O próprio Lidório ainda fala: a cultura é o resultado da aglutinação histórica de impressões, fatos, ideias sobre a identidade do homem disperso em seus diferentes ajuntamentos sociais. Você vai ver que tem sempre essa questão histórica. Cultura não é algo só de um momento, é algo que vai se construindo, inclusive na dinamicidade. Então, eu trouxe uma cultura que meus avós, meus bisavós talvez vivessem um pouco, mas deles até hoje muita coisa já mudou. Então, muitos valores, eles vão passando de geração em geração e outros vão se modificando. Isso varia, isso modifica-se de cultura para cultura. Não existe um padrão para dizer a próxima geração vai ser diferente tantos por cento em tal e tal e tal valor. Isso é algo que vai acontecendo no dia a dia, no decorrer da história.
Um outro conceito de cultura, e aqui eu estou olhando para o meu laptop, por isso que eu vejo de lá de vez em quando, né, que a cultura são sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e seus padrões, associados de comportamento e produtos compartilhado por um grupo de pessoas que se organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Então, essa tríade pensa, sente e faz, você vai ver em vários outros textos. É uma tríade muito comum, muito aceita, inclusive entre os antropólogos cristãos e missionários. Então, você tem que entender a maneira que a pessoa pensa, sente e faz. E a partir daí ela se organiza no seu grupo social e forma valores, maneiras de viver, forma de interagir, enfim. Né? Então a gente sempre, mais uma vez, martelando, vou martelar isso até o final do curso, não da minha cultura, da cultura de quem se reporta, daquele que está indo conhecer, mas a partir do ponto de vista da cultura respondente, ou seja, da cultura alvo, da cultura a qual eu estou me reportando. Certo? Isso é muito importante. Por exemplo, eu lembro, nesse livro, acho que nesse livro mesmo, Costumes e Culturas, eu li de duas missionárias no México que eram mulheres muito bem informadas, muito íntegras e viviam lá na sua comunidade e tentando comunicar o evangelho, mas eram rejeitadas e elas não entendiam por quê. Até que um dia elas perguntaram para alguém da comunidade. E aí descobriram que nessa comunidade, quem tomava suco de limão, limonada, era uma mulher que estava tentando abortar, fazer um aborto. Então o suco de limão, ele era considerado abortivo. Por conseguinte, por verem, você sabe, acho que muitos sabemos, que o norte-americano ele gosta muito de limonada, geralmente com aquele limão siciliano amarelo grande, e se vê, as crianças fazem limonada para vender, algo muito intrínseco da cultura, bem gelada e tal. Era como um pedacinho do país delas que elas estavam levando ali para o campo para amenizar um pouco a saudade, a falta do lugar onde elas moravam. E tomavam isso com toda a inocência, achando que não estavam fazendo nada demais. Até descobrirem que para aquela cultura, o limão, a limonada, era um abortivo. Então, é muito sutil, às vezes, os valores culturais. Então, é preciso muita interação com o povo, é preciso muito respeito e muita humildade em perguntar o que significa cada gesto, cada ato, né? E para não ofender a cultura, para não bloquear o evangelho, é preciso entender isso sem julgar. Aquilo que julga, né? Que está apto para julgar é a palavra. A palavra, sim, a gente coloca como supracultural, ela está acima da cultura, no sentido de valores absolutos, mas a gente tem que entender que muito da cultura é relativo. Então, agora, elas não iam gastar tempo explicando para toda a comunidade que o limão não era abortivo, que existia evidência científica que o limão não era abortivo e tal. Elas deveriam apenas se concentrar, né, se dedicar à comunicação do evangelho e se adaptar culturalmente àquilo que não trazia nenhum prejuízo para essa comunicação do evangelho. Então, como eu disse, a tríade, né, pensar, sentir e fazer. Porque as pessoas pensam como pensam, porque fazem como fazem, porque sentem como sentem, isso é muito importante. Hasselgrave, que é um dos grandes antropólogos cristãos, talvez o maior do século XX, ele diz assim: a palavra cultura
é um termo abrangente, leva em conta diferenças linguísticas, políticas, econômicas, sociais, psicológicas, religiosas, nacionais, raciais e outras. Então, é realmente um termo muito abrangente. A forma de viver, né? Tudo está impregnado de cultura. Um outro teórico, a cultura é um modo de pensar, de sentir e crer, e é o conhecimento do grupo armazenado para o uso futuro. Então, cultura é algo que vai passando de geração em geração. Então, algumas coisas que a gente acha muito óbvia para a nossa realidade não é óbvia para as outras realidades. Tem até um texto no livro que eu vou mandar para vocês que fala sobre isso, que não é lógico, algumas coisas são lógicas dentro da nossa lógica, da nossa cultura em que nós fomos formados, para outros não é. Eu lembro, por exemplo, logo quando eu casei, meu marido é peruano, e eu disse assim, faz um brigadeiro pra gente. Ele gosta de cozinhar, cozinha bem, mas faz um brigadeiro pra gente. Eu disse, como é que faz brigadeiro? Ele me perguntou. Mas todo mundo sabe fazer brigadeiro? Toda criança sabe aprende a fazer brigadeiro, pequena ainda. Não, eu não sei fazer brigadeiro. Aí depois eu fui descobrir que brigadeiro é um doce brasileiro. Olha só. Demorei tanto tempo para descobrir. Então, e muita gente não sabe. É um doce tipicamente inventado no Brasil, né? Tipicamente brasileiro, que faz muito sucesso aqui, né? Inclusive, acho que é por isso alguns missionários na década de 80, 90, sempre que se viajava para a Europa, por favor, traga leite condensado para fazer brigadeiro, né? Então, a gente tem que tirar esses óculos da obviedade, da nossa cultura, para entender que nas outras culturas as coisas podem ser totalmente diferentes. Inclusive, eu aprendi muito com meu marido nesse sentido das diferenças culturais, que ele levou um susto quando ele passou na lotérica e viu um cartaz de algum desses sorteios e tinha um símbolo, alguém fazendo esse símbolo, né, da figa, né, que é na nossa cultura significa um símbolo de sorte, de atrair sorte, né, na cultura brasileira. Ele ficou espantado, porque na cultura peruana esse gesto é aquele gesto que na cultura brasileira o povo faz, as pessoas fazem de outra maneira, né, com o dedo médio. Então foi assim. Ele ficou assim, como é que coloca uma foto dessa num lugar público, fazendo uma propaganda no negócio que é do governo? Eu disse, não, isso aí significa sorte. Então, para ele significava outra coisa bem diferente. Então, veja como podem ser sutis as diferenças e como a gente necessita do outro. Daí, uma das características principais do missionário, ou pelo menos uma das características que tem que ser muito exercida, é a humildade de perguntar para o outro, de questionar ao outro, de entender que o outro vai conhecer a cultura dele de tal maneira que você nunca vai conhecer, você vai conhecer muito aproximadamente, mas identicamente não, porque você não foi formado, não cresceu naquela cultura. Então, Luiz Betac diz que a cultura é um plano de vida. Veja só, como a cultura ela engloba, como ela é abrangente. Um plano de vida, um plano segundo o qual a sociedade se adapta ao seu ambiente físico, social e conceitual. Um plano para lidar com o ambiente físico incluiria questões como produção de alimento e todo conhecimento e habilidade tecnológicos. Então, a cultura também tem uma forte ou uma significativa influência da própria natureza, dependendo do ambiente onde se está, se vai se comer coisas diferentes, vai se vestir de maneira diferente, vai se morar em casas diferentes, dependendo do frio, do calor, da localização geográfica. Então, o ambiente também está influenciando a cultura, né? Os sistemas políticos, as organizações familiares,
tudo isso inclui a cultura, né? Um plano de acordo com o qual a pessoa deve interagir com seus companheiros, tem a maneira certa de falar, né? O brasileiro mesmo, eu lembro de um japonês que, muito querido nosso, que ele veio da igreja de Suzuka, passou um tempo aqui no Brasil, eu ajudei ele um pouco com o aprendizado do português. E ele ficou um tempo numa organização missionária, morando com um colega nosso missionário, no mesmo quarto, os dois. E aí, toda vez que ele saía, ele fazia licença, e saía e voltava. Aí ele entrava, licença. Aí o meu colega já estava assim, meio chateado, disse, olha, Hiroshi, não precisa, toda vez que você entrar, não precisa pedir licença. Toda vez que você sair, não precisa pedir licença. Fica à vontade. Aqui tá todo mundo é irmão, todo mundo é igual, fica à vontade, não tem problema. Você entendeu? Aí ele fez, entendi. Licença. E saiu. Então, era algo tão já impregnado nele, a cultura já está tão enraizada que é difícil mudar. Então, a maneira de cumprimentar, a maneira de viver, a maneira de comer, e tudo isso é influenciado, é formado na cultura. Por que a gente come de garfo e faca e não come de colher somente, né? E se a gente vai para alguns lugares, as pessoas comem mais de colher. E se você for para o Oriente, as pessoas vão comer de hashi, né? Os palitinhos, enfim. Em outros lugares vão tomar, né? Nas canecas, nas cumbucas, né? Então, tudo na cultura, tudo é influenciado pela cultura. A maneira de comer, de viver, de dormir, de morar, aí o pensar, o sentir, o agir, o crer. Então, conceituando o homem, esse é um conceito de Franz Boas. Ele diz que o homem é um transformador da cultura. Ele é um agente transmissor de ideias, fonte inerente de conceitos herdados pela humanidade, que se distingue em suas aplicações na vida e no grupo. Então, o homem, gente, ele muda a cultura. É interessante ver isso, que antes se pensava que todo mundo que fazia parte de uma cultura pensava, sentia e agia de maneira diferente. Hoje, de maneira semelhante, desculpe. Hoje a gente percebe que não, né? A antropologia há algum tempo já constatou que não. Então, por exemplo, em lugares onde existe infanticídio, existem mães e pais que concordam com o infanticídio, entregam seus filhos para o infanticídio. Outros não. Preferem até algumas vezes serem banidos das tribos, das suas comunidades, para não entregar seus filhos ao infanticídio. Então, embora tenha sido aquela comunidade, todo mundo sendo formado, pensando na mesma forma, né? Alguém vai diferir do padrão. Então, o homem por si, o ser humano por si, a antropologia já reconhece que tem em si esse potencial de mudar a cultura, de mudar uma cultura, mesmo aquela que ele já nasceu nela, né, e agir de maneira diferente daquela que ele foi ensinado, que ele foi formado, que ele foi inculcado. Uma outra forma, Laraia, no livro de Lidório, coloca a seguinte afirmativa: a grande qualidade da espécie humana foi a de romper suas próprias limitações. Um animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares. Sem guelras, nem membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser o único que possui cultura. Aquele que pode transformar a sua própria realidade. E aí ele até nem colocou, né? Hoje até no espaço nós já estamos, a humanidade já alcançou, e pensa-se até em colônias, enfim, tem aí as previsões, né, bem ousadas, digamos assim, para as próximas décadas. Então, assim, o ser humano, ele tem uma grande capacidade de mudar a sua cultura e de dominar aquilo que está ao seu redor, mesmo sem ter grande força física ou habilidade física, né? Ele pode, com a sua mente, mudar realidades.
né? Essa é uma constatação também da antropologia, né? Então, a antropologia vê esse homem como alguém que muda a cultura e que tem limites difíceis de serem mostrados, de serem definidos por causa de todo esse potencial, né? Então, finalizando essa parte, Ronaldo Lidório diz assim: portanto, poderíamos conceituar o homem, para o nosso estudo antropológico, como o ser em cultura, ou seja, dentro da cultura, ele existe na cultura, e que se define a partir de sua história, suas ideias e envolvimento social, em sua consciência, em sua moralidade e racionalidade, assim como em sua espiritualidade. O homem pode aventurar-se num caminhar construtivo e sua própria essência humana por meio de sua vocação cultural, né? Se a gente vai estudar o homem, o ser humano, numa visão teológica, a gente vai ver isso tudo como essa potencialidade toda, como fruto, né, daquele que formou o homem, né? Nós que somos cristãos, assim, temos essa convicção. E espero que a gente possa ter, que todo mundo possa ter aproveitado. Se vocês têm dúvidas, podem colocar lá no nosso grupo do Zap, né? Espero que a gente tenha um ótimo bimestre, com muito aproveitamento para nós todos, né? E que no final do bimestre nós possamos comemorar vitórias juntos e que o Senhor os abençoe grandemente. Muito obrigada. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.